Sim, meu Deus. Queridos, você que trouxe Bíblia, abra comigo no salmo que a pastora aqui, que a minha esposa abriu, Salmo 27. Salmo 27. Aleluia. O Senhor é bom, Ele é maravilhoso. Salmo de número 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na sua casa, na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém, queridos? Curva a sua cabeça por um instante. Espírito Santo, Senhor, nós te entregamos esse momento, fala conosco. Nós sabemos que é o Senhor quem fala, nós sabemos que é o Senhor quem faz. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Ministra o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, que assim seja, amém. Queridos, olhe para mim aqui. Amados, quando o Salmo de número 27 foi escrito, ele não foi escrito no melhor momento. Diferente de outros salmos, né? O Salmo 23, que foi escrito mais pela parte da juventude de Davi, quando olhava e apacentava as ovelhas do pai, e ali nasce o Salmo 23. O Salmo 27 nasce mais ou menos aproximadamente cerca de no século 3 antes de Cristo. Não tem século 3 antes de Cristo? Tem? Acho que tem, né? Não tem, né? Tem? Eu não tenho. Bom, e quando que ele nasce? Ele não nasce no momento bom, não nasce no momento legal. O salmista começa falando: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, a quem me recearei. Começa falando: quando os meus malvados, meus inimigos investirem contra mim, tropeçarão e cairão. Ainda que, irmão, entenda algo aqui. Muitos de nós achamos assim, que nos melhores momentos da nossa vida são onde vão sair as melhores coisas de nós. Nós achamos que está tudo bem, está tudo legal, está uma maravilha, então agora nós só vamos fluir, as coisas vão dar tudo certo, vai sair o melhor de nós. Mas na verdade não. Hoje nós recitando esse salmo, que por muitas vezes foi cantado, nós achamos que, nossa, que legal, que inspiração ele teve para que esse salmo fosse escrito. Pode ter certeza que foi o que? Problemas, dificuldades, aflições a qual ele cita, inimigos, problemas, lutas. Mas esse salmo não é uma murmuração. Esse salmo não é reclamando do que está acontecendo, não é falando da situação que ele está vivendo. Muito pelo contrário, esse salmo é falando assim: eu confio em alguém. Por mais que eu esteja vendo algumas dificuldades, eu confio em alguém. O salmista Davi, quando ele escreve esse salmo, ele está sendo perseguido por inimigo, passando por lutas. Ninguém sabe do coração do salmista, mas algo ele expressa. Ele começa: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Quem me recearei? Irmão, há uma segurança no início desse salmo tremenda. Mas esse salmo, repito, ele não foi escrito nos melhores momentos da vida dele. Pastor, o que o senhor aprende com isso? O que nós aprendemos com isso? Simples: que a maior prova, a maior situação que nós vivemos, os maiores problemas, vai extrair de nós o nosso melhor. Aí nós queremos orar dizendo: Senhor, tira essa luta, tira essa prova, tira essa aflição. Pai, mata todos os adversários. Vamos pensar assim: Senhor, esse gigante que se levantou, esse problema que se levantou, tira ele da minha história. Na verdade são eles os forjadores das pessoas que nós queremos e que Deus quer que nós nos tornamos. É no meio de luta, no meio de prova, no meio de dificuldade, que Deus vai levantando os seus. A gente é muito mal acostumado nos dias de hoje.
Ah, eu quero luta, pastor. Não, melhor, eu quero vitória, pastor. Mas ninguém está preparado. Quem é que, ô irmão, escute aqui. Eu quero a minha vitória. Aí você fala assim, irmão, quantos aqui fazem parte de um grande exército? Amém, aleluia. Um exército vai despreparado para uma batalha? O exército ele não vai pronto para a luta? Pronto para se sacrificar por algumas coisas? Pronto para morrer por algumas coisas? Pronto para vestir uma armadura, estar diante a um campo de batalha, de frente a inimigos? Sempre quando um exército sai à batalha, ele sai preparado. Ele veste alguma coisa, ele se reveste de alguma coisa, ele vai preparado para lutar. E a gente fala, eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória. Nós estamos muito preparados em querer, muito mal acostumados em querer vitória, sem vestir as armaduras. Sem falar assim, eu vou para o campo de batalha, eu vou enfrentar o que for preciso enfrentar, para que algo venha sobre a minha vida. Nós só queremos vitória, mas vestir a veste para entrar no campo de batalha, nós estamos assim, não, acho que não é para mim, eu acho que eu sou mais da retaguarda, né? Eu sou lá de trás. Mas e Deus está falando assim, olha, hoje, irmão, o que Deus quer extrair de mim, o que Deus quer extrair de você, vai vir de problemas e de dificuldades. Não que Ele tem prazer de ver eu sofrer, não que Ele tem prazer de ver eu e você chorar, mas a maioria das coisas que nós temos como memórias fortes dentro de nós, são de situações que vivemos, e de lembranças que temos, de conquistas passadas, que a gente fala assim, olha, eu suportei, eu venci, eu superei. E às vezes a gente fica, aí as vitórias, pastor, as vitórias, irmão, são consequências de uma vida de luta sempre. Pastor, então o senhor está dizendo que crente só tem luta, crente só tem batalha, para crente fraco, qualquer coisa é problema, qualquer coisa já é sinônimo de derrota. O inimigo gritou lá não sei aonde, o cara já está tremendo a perna aqui, porque fazer parte de um exército, irmão, não é assim, eu faço parte de um exército. Diante de Golias também tinha um exército, o exército de Saul, o exército de homens, composto por homens fortes, valentes. Mas quando o gigante gritava, o próprio rei, a Bíblia diz que ele temia, tremia de medo ao ouvir a voz de Golias. É incompatível esse exército com a gente. A gente quer ter a vitória, mas quando o inimigo se levanta um pouco mais alto, a gente fala, começou. Isso aí, a menina está me ajudando assim. Quando o inimigo fala, ela contracenou. Quando os meus inimigos vierem contra mim, tropeçarão. O que é isso? É uma certeza daquilo que Deus vai fazer. Não que eu não vá lutar, não que eu não vá me preparar. Aqui está falando de uma preparação, eu vou para a batalha, mas eu sei que Ele tem vitória para mim. Independente se algumas vezes vai chorar, vai sofrer, vai passar por dificuldade. O interessante, irmão, é ser forjado por Ele. Aí a gente acha assim, não pastor, eu aceitei a Jesus, é só vitória. Só vitória. Não tem derrota, pastor? Tem. Mas até na derrota a gente está aprendendo alguma coisa. Mas Deus é um Deus que vence todas as batalhas. Sim, esse é Deus. Tem alguma coisa na minha, ou talvez na sua vida, que você ainda precisa de vitória? Que você olha e fala assim, isso aqui ainda precisa ser vencido na minha vida? Deus sempre faz isso, irmão. Deus sempre, Ele mostra. A gente sempre quer estar no lugar de destaque, sempre quer no momento da vitória, no ápice da nossa vida, mas ninguém quer passar pelos vales, pelas sombras, pelos lugares. Todo mundo quer desviar desses lugares. Lembra de quando Deus pega e arrebata em espírito Ezequiel, leva ele para o meio de um vale? Quando ele olha, onde é que ele estava, irmão? Onde é que estava aquele profeta? Ele estava diante de quê? De bênção? Aquele profeta estava diante de vitória? Aquele profeta estava diante de grandes conquistas? Não, ele precisou liberar palavras no meio de cemitérios, lugares que só tinha vale, só ossos, só coisas jogadas. Ele precisou falar assim, aqui, Senhor, é o Senhor que sabe, porque aos meus olhos eu não consigo fazer viver. Tu acredita que isso aqui pode viver, que pode se tornar num grande exército? Senhor, é o Senhor que sabe. Eu sou apenas um instrumento, um vaso, eu estou nas tuas mãos. E a palavra de Deus é assim, eu posso fazer, né? Mas libera uma palavra, profetiza.
E para esses dias, irmão, muitas vezes a gente está faltando com esse posicionamento da nossa vida. A gente crê que Deus faz todas as coisas, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Deus está nos entregando chaves nas mãos para que a gente libere essas chaves. E a gente muitas vezes quer grandes lugares, grandes multidões, e Deus fala assim: comece pelos desertos, comece pelos cemitérios, comece pelos lugares que ainda não tem vida, e libera a vida nesses lugares. E a gente muitas vezes fica assim: mas será que... Quantas vezes Deus já te chamou para liberar uma palavra sobre a tua própria história? Talvez você, não sei você, mas eu passo situações, em momentos que a gente conversa com o Senhor, falo: Pai, o Senhor me mostra alguma coisa, fala comigo. Ele fala: filho, o meu silêncio já estou falando. Se tu não ouviu nada, o meu silêncio já está falando. Fica ali orando: Senhor, a tua direção, Senhor, o próximo passo. A nuvem não moveu, o que eu faço, Senhor? E aquele silêncio. Aí de repente passam uns dias, Deus fala assim: dá um passo para cá. Nós estamos tão atarefados que a gente não está mais ouvindo a voz de Deus. Nós temos tantos compromissos que a gente já não sabe mais. A gente começou a padronizar a nossa vida nos rituais. Irmão, há uns 2 anos atrás eu ministrei, eu falei sobre uma tornozeleira, né? Aquela pessoa que é presa e anda de tornozeleira, é uma falsa liberdade. Ela vive como se ela estivesse livre, mas ela está presa pelos pés, né? Você anda, onde você anda, alguém sabe o que você faz. Onde você pisa, alguém sabe o que você faz. É uma falsa liberdade, né? Uma falsa... Semana passada falei sobre um rei vassalo que vivia sobre o domínio de outro rei, era uma falsa liberdade também. E hoje nós estamos, muitas vezes nós nos vimos assim, nós transformamos a nossa vida em rituais. Hoje é domingo, eu vou para o culto. Hoje é domingo, eu vou na igreja. Hoje é domingo, mas será que a nossa vida não está só vivendo elas de rituais? Nós não estamos vivendo realmente numa entrega verdadeira, a ponto de Deus falar assim: olha, faça isso, e você fazer. Se Deus te pedir coisas inimagináveis, você faz. Pastor, se for Ele eu faço. Mas tem coisas que Ele pede, a gente muitas vezes não está sensível, não escuta, que é difícil a gente acreditar naquilo que o profeta fala. A gente já descarta a voz de Deus, porque a gente acha que o profeta o pastor está falando comigo, está dando uma indireta para mim, ou pastor... Não, queridos, volta o teu coração para o lugar de humildade, né? Para o lugar de simplicidade. Quando os discípulos chegaram e falaram assim para Jesus, Lucas 11:1 diz assim: Jesus, nos ensina a orar. Porque parece simples, né? Nos ensina a orar, Jesus. Por que essa pergunta foi feita, pastor? Porque os judeus, eles tinham um costume, irmão, de orar de manhã, de tarde e de noite, 3 vezes por dia. Só que era o quê? Era intimidade ou era costume? Era só um costume, fazia parte da religião deles. A doutrina dos judeus era muito forte. A Bíblia fala que ensina o teu filho no caminho. Então eles ensinavam, falavam: vem cá, é um momento de orar agora. Pegava o filho: vamos orar de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Aí vem Jesus. Aí volta e meia Jesus se retirava e ia orar. Jesus começou a quebrar o padrão. Não era de manhã, não era de tarde, não era de noite. O padrão começou a ser quebrado, a ponto das pessoas falarem assim: ei Jesus, nos ensina a orar. Por quê? Porque as orações do padrão religioso não geravam efeito nenhum. Os judeus oravam de manhã, de tarde e de noite, mas ninguém via nada acontecer, irmão. Jesus começou a quebrar o padrão. Jesus, quando tinha alguma coisa para fazer, Ele falou assim: vocês, eu vou orar, vocês fiquem aí, ou senão, vamos comigo orar. Jesus tinha uns padrão diferente do costume judaico, a ponto das pessoas falarem assim: Jesus, nos ensina a orar. Por que eles perguntaram? Porque eles começaram a ver que quando Jesus orava, quando Jesus ia para um lugar de intimidade, longe do padrão religioso da época, algo acontecia.
Então hoje, irmão, hoje, o que o Senhor quer da gente, pastor? O Senhor quer que eu tenha dentro de mim, não só um padrão religioso, mas que eu queira realmente ter intimidade, sensível à voz dEle. Como que Jesus ensinou a orar? Pai nosso, lugar, é intimidade. Ele é soberano, Ele é criador, Ele é tudo, mas Ele é um Pai, e um Pai é um Pai, irmão. Então a gente muitas vezes assim, pastor, eu quero vitória, eu quero bênção, mas a gente não está tão sensível para saber o que Ele está falando. E se Ele falar assim, não, esse mês, ou mês que vem, ou esse ano, não vou mover nada, não vou fazer nada. Irmão, a gente tem que desconstruir de dentro da gente esse Deus que trabalha sempre a nosso favor, independente das nossas atitudes. É como se a gente fosse isento das nossas atitudes. Não, pode fazer o que for, posso fazer o que for, Deus vai fazer o que eu quero. Não é bem assim. A realidade é que a gente construiu um Deus dentro da gente, que se tornou um amuleto. Queremos Ele no nosso padrão religioso. Não, por isso que os salmos que Davi escreve, que Asaf escreve, até salmo que Moisés escreve, são salmos de intimidade. Ele não começa falando, ai a minha luta, ai a minha prova, ai a minha... Não, ele reconhece os adversários, mas ele começa, o Senhor é a minha luz, no meio disso tudo, irmão. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, quem eu temerei? Então muitas coisas nos afligem, muitas coisas tiram a gente do nosso ponto de equilíbrio, nos levam para as extremidades. Mas se a gente começar a entender que o Senhor é a minha luz, ponto, acabou. Os inimigos já tropeçam, as coisas já vão, é ponto, irmão. Mas o que eu aprendo nessa noite é que eu preciso entender o que está acontecendo, pastor. As investidas do diabo estão tão grande, que a gente potencializou o diabo assim, pastor, fizeram macumba para mim. O problema é de quem fez. Pastor, o inimigo se levantou, o problema é dele. Irmão, nós estamos indo para as batalhas sem nos preparar. As orações não são para conquistar, fé não é para conquistar. As nossas orações se resumiram em: Senhor, me dá, Senhor, faz tal coisa, Senhor, faz tal coisa. Irmão, experimente fazer assim, Senhor, eu vim aqui, eu não sei orar como convém. Se eu começar a orar aqui, eu não vou saber orar. Quando você dobrar o teu joelho e fala assim: o Espírito Santo me ajuda, o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer fazer ao meu coração, o que o Senhor quer fazer da minha vida. Lugar de intimidade é de intimidade. Lugar de intimidade, irmão, é igual quando você paga alguém para limpar a sua casa. Lá em casa a gente não paga, mas aqui na igreja é pago para limpar a igreja. Embora as pessoas que limpem aqui são evangélicas, mas se não fossem, vamos pensar que esse ambiente é um lugar que a gente busca a Deus. E a pessoa que veio limpar a igreja não frequenta igreja, não sabe de nada. Ela pode estar aqui em cima do altar, ela pode estar limpando o chão aqui, ela pode estar limpando as cadeiras, ela pode estar fazendo tudo. Quando você paga alguém para limpar a sua casa, uma faxineira talvez, ela pode entrar no seu quarto, mexer na sua cama, lugar onde você tem intimidade, e não ter. Então muitas vezes eu e você estamos no ambiente certo, no lugar certo, estamos diante da presença, mas nós não estamos tendo intimidade. Por quê, pastor? Porque intimidade faz revelar situações, intimidade revela os céus, intimidade faz você discernir o tempo. Por mais que, porque assim, irmão, entenda algo aqui. Todos nós que estamos aqui
Ninguém aqui é super-herói. Ninguém aqui está livre de erros, inclusive eu. Ninguém aqui está ausente de errar, de dar um passo fora daquilo que era para dar. Por isso que a gente é total dependente do Pai. Quando a gente começa a falar assim, eu não preciso, eu não quero, a gente começa a achar que sabe andar, o Pai solta um pouquinho e a gente cai, machuca o joelho, levanta de novo. Mas quando a gente ainda é dependente, o Pai nos protege, nos cuida, nos guarda. Pastor, por que o senhor está pregando isso? Porque nós estamos vivendo um período agora, pelo menos eu, é um período que está difícil de discernir as coisas. É muita voz para todo lado, é muita coisa acontecendo. E se você não parar, irmão, você comete coisas que você vai se arrepender. Por experiência própria que você se arrepende de algumas coisas. Se você não parar e segurar algo na sua boca que se chama língua. Tiago já nos alerta que isso incendeia uma... Será que é só eu que já fiz coisas que me arrependi? Não. E eu quero dizer para vocês que a gente precisa estar num tempo de discernir as estações, discernir o que Deus está falando, saber o que está acontecendo, porque esse período de muitas vozes, muita coisa acontecendo, talvez lutas, problemas, o que você acha que está enfrentando, é o momento de espremer, um momento de tirar o teu melhor, para que de você saia algo que Deus quer extrair. Em outra ocasião eu falei assim, eu fiz uma dinâmica no canal, eu falei, irmãos, existe a azeitona e o óleo de oliva. A azeitona está no pé, se ela fica ali, apodrece, cai no chão, apodrece, o bicho come e pronto. Mas se ela é espremida, é extraído o óleo. E quando é extraído o óleo nunca mais perece. O óleo é eterno. Não que é eterno, mas é incorruptível. E a gente não sabe por que alguma situação se levantou na nossa vida. Simplesmente para extrair do que é melhor de dentro da gente. Deixa eu ler para vocês aqui Romanos 8, 18, diz assim: eu penso que, isso aqui é o apóstolo Paulo falando, irmão, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparada de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Então às vezes a gente fica perdendo tanto tempo, brigando por coisas tão pequenas. Tem aquela canção que a gente canta volta e meia aqui, não vim atrás de bênção, não vim atrás de cura, não vim atrás de milagre. A gente luta para que tudo dê certo para nós, e Deus falando assim, o teu certo não é o meu. Tem coisas que a gente quer fazer da nossa vontade, coisas que a gente quer interferir nas coisas, não adianta, irmão. Confia, ora, entrega na mão de Deus, e Ele faz. Faz do jeito dele, não do nosso. Se for para fazer do nosso, não precisa Deus. A gente vai lá e faz. Você vai lá e resolve. Mas o que acontece, pastor? Acontece que a gente vai lá e faz do nosso jeito, pede para Deus resolver agora. E aí a gente fica, Senhor, me ajuda. E Deus fala assim, por que você foi fazer isso? Senhor, me ajuda. E por que o Senhor foi fazer? Por que você foi lá fazer? Eu não pedi? Mas assim como você, eu aqui também sou carne. Então se você já fez algo que você não goste, não tem problema, só reconheça. Não tem problema. Irmão, eu quero convidar você a se colocar de pé. Hoje nós estamos aqui, nosso propósito aqui qual é? Não é só produzir milagres, curas,
A igreja não precisa se mover só nisso. A Bíblia diz que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. O último capítulo e o último versículo do Velho Testamento diz que Deus enviaria o espírito do profeta Elias para converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Por que ele falou isso, pastor? Para que ele não envie maldição sobre a terra. E hoje nós vimos tantas investidas sobre casa, sobre família. Vimos aí tantos casamentos sendo destruídos, tantas pessoas sofrendo por causa de separação, tantos filhos sofrendo por ver os pais longe de casa. A gente veja tanta coisa acontecendo, irmão, e às vezes a gente limita Deus no milagre que a gente quer, na bênção ou na porta aberta, e a gente para de perceber que tem coisa ao nosso redor acontecendo. Então a pergunta dessa noite é: aonde que eu estou me encaixando no propósito de Deus? Aonde que eu me encaixo naquilo que Deus quer para mim? Será que eu estou longe daquilo que Deus quer, ou será que eu estou andando naquilo que Deus quer? O que a minha vida tem interferido nas coisas que Deus quer? Será que o propósito de Deus está se encaixando e eu estou cumprindo o propósito dele nessa terra, ou eu só estou vivendo um dia após o outro? Amanhã faz um mês, depois faz 2 meses. Será que nós vamos resumir a nossa vida e só em: Senhor, eu quero a minha bênção, eu quero o meu milagre? Ou será que a gente vai resumir a nossa vida em: Senhor, é a tua vontade, ela é soberana sobre todas as coisas. Se o Senhor querer levar eu para cá, o Senhor leva. Se o Senhor querer levar minha casa para cá, o Senhor leva. Se o Senhor querer mover meu coração aqui, o Senhor move. Não deixa nada segurar, Senhor, a tua vontade sobre a minha vida. Irmão, será que nós estamos preparados para viver isso? Um mover de Deus, um chacoalhar de Deus, em pegar as estruturas e falar assim: ei, você está muito acomodado, as coisas estão muito fáceis, as coisas estão muito em torno de si. Deixa eu mover as estruturas para que você sinta. Então, em nome de Jesus, que nessa noite, irmão, assim como o salmista, é extraído dele o Salmo de número 27, em momentos de luta, em momentos de aflições, o que o Senhor consegue extrair de você no momento que você está vivendo agora? Será que esse momento é extraído algo de mim, a qual outras pessoas podem usar? O que foi extraído de Davi, nós estamos hoje aqui pregando. O que é extraído de mim, será que alguém pode olhar assim: olha, está alcançando outros lugares, está alcançando novas vidas, está alcançando pessoas? Deixa o Espírito Santo de Deus tocar no teu coração. Eu queria convidar você, se puder colocar as mãos sobre o teu coração. Espírito Santo, traz a memória. Sempre quando o inimigo se levanta, as coisas apertam, situações se provocam diferente daquilo que você quer. Você sempre se tornou mais capaz de superar, de vencer. Aí você pode até falar: pastor, mas as coisas não estão acontecendo como eu queria que acontecesse. Não é bom passar por situações ruins. Não é legal viver situações que você não queria viver. Não é bom viver momentos que você não tem o controle. Mas são exatamente esses momentos que forjam você, que cria uma estrutura muito mais resistente, mais forte. Cada vez que vem algo que tenta te parar, que tenta te frear, é como se fosse um ingresso para te promover a níveis maiores. Essa luta, esse momento, essa situação que talvez você vive, que parece ser tão grande, basta superá-la. Basta falar assim: o Senhor é a minha luz. Mesmo estando tudo difícil, Ele é a minha luz. Pastor, está difícil, Ele é a minha salvação. Pronto, acabou. Porque quem terei medo? Aí é um convite dizendo assim: ei, sobe,
Vem para outro nível. Há uma armadura. Para quê, pastor? Para se esconder? Não, para estar novamente à frente. E aí vem níveis maiores de luta. Quanto maior os níveis de luta, maior são os níveis de conquista. Aí você não pede para ter vitória, você não pede para ter bênção, você não pede para conquistar. O que você faz é: Senhor, reveste a minha vida, derrama sobre mim mais autoridade, cuida do meu coração, firma as minhas mãos, fortalece os meus passos, abre o meu coração, o meu entendimento, a minha mente, os meus olhos. Me dá estratégias, Pai. Eu não quero vencer. Eu não quero apenas ter vitória individual. Eu quero aqueles que andam comigo, aqueles que estão comigo. A vitória não é individual, irmão. Quando Deus te chamou para estar à frente de um exército, Ele te chamou para liderar uma nação, um exército completo. Não é só você. Quando um vence, não é um tendo vitória. Quando um conquista, não é um tendo vitória, mas é todos que estão ao teu redor, celebrando junto. Então quanto maior a dificuldade, mais de mim é extraído. É extraído o que, pastor? O teu melhor. Você não tem noção o que você é capaz de fazer em situações que você fala: eu não consigo, não suporto. Quando você passa do teu limite, quando você rompe o teu limite, que é uma barreira que te para. Pastor, o que é preciso para romper limite? Esforço, dedicação, treinamento. Mas quando você passa essa barreira, você não vai reduzir mais. Os inimigos que vão ter que começar a se levantar, cada vez mais fortes, cada vez mais potentes, porque eles sabem quem você é. Você não vai temer, porque você sabe quem te deu capacidade de superar. Ah, querido, uma nação que não teme, uma família que não teme, um sacerdote do lar que não teme, porque sabe quem chamou. Ah, querido, você não foi chamado por qualquer pessoa. Não foi um exército qualquer que te chamou, não foi um general qualquer que te escolheu. Quando Ele olhou para você, Ele é diferente dos nossos olhos. Os nossos olhos vejam a rejeição, a incapacidade. Os nossos olhos vejam a insegurança, o medo. Mas os olhos dele não. Os olhos dele vejam um grande soldado, alguém preparado, que precisa apenas de alguns empurrões, algumas estratégias, alguns ensinamentos, que precisa apenas de palavras de afirmação, dizendo: ei, você vai conseguir, você vai dar certo, já aconteceu. Aí você se reveste de algo que não é humano. Você se reveste daquilo que Ele tem dado para você, das palavras que Ele lançou sobre a tua vida. E aí de você é extraído o teu melhor. É tirado de você aquilo que você nasceu para ser. Você não é um covarde. Você não nasceu para viver escondido. Deus não te chamou para fugir. Deus não te chamou para desistir. Deus não te chamou para você parar. Deus te chamou para ser ponta de lança, estar à frente de exércitos. É os inimigos que têm que temer, porque quando olharem para você, não vão ver você, vão ver aquilo que está sobre você. E a presença dele é soberana, irmão. A presença dele é maravilhosa. A presença dele é a presença dele, irmão. Não há nada comparado com a presença dele. Não há nada comparado com ele. Quem é ele, pastor? É quem te chamou e disse: ei, eu tenho algo preparado para você. Eu tenho algo preparado para a tua casa. Então deixa extrair de você o teu melhor. Eu não aguento, eu não suporto. E ele fala: ei, só mais um pouquinho. Só mais um pouco. Ainda tem coisas que são corruptíveis dentro de você.
Mas deixa eu transformar você em alguém inabalável. Deixa eu transformar você em alguém que está diante a grandes lutas e sabe que eu sou a luz, que eu sou a salvação. Você não depende de palavras humanas. Palavras humanas talvez te rejeitaram, palavras humanas talvez te abandonaram. Pessoas nunca acreditaram em você, duvidaram da tua capacidade. Mas aquele que é soberano está dizendo assim: ei, eu te amo muito, te amo tanto. Tu não é rejeitado, tu não é abandonado, tu não é órfão. Tu és o meu filho amado. Tu é tudo. Vem e toma. Isso, querido, cante, cante. Peça para Ele tomar o lugar dele na tua vida. Peça para Ele tomar o lugar dele na tua história. Sim, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Quem te chamou não foi homem. Vem e quem te chamou não foi homem. Não foi homem que te chamou. Não foi homem que te escolheu. Não foi homem que falou esse aqui, aquela ali, não. Foi o Pai. Foi Ele. Pastor, mas se Ele chamou, Ele sabe das minhas debilidades. Se Ele me chamou, Ele sabe que eu não sou capaz. Não, muito pelo contrário. Ele te chamou porque Ele acredita em você. Vem e toma o teu lugar aqui. Aleluia. Querido, olhe para mim. Ainda vamos. Aos teus olhos, a tua incapacidade, aos nossos olhos, né? A nossa incapacidade de ver e superar um problema, superar qualquer situação, isso não vem do diabo. Isso é natural dentro do ser humano. Esses dias eu estava vendo pessoas que vivem superando recordes, né? Naquele Guinness Book, sempre superando recordes, superando limites, né? Sempre. E eu estava vendo aquilo ali e me chamou a atenção. Eu estou vendo ali a televisão, alguma coisa ali, aí Deus fala comigo, mas eu não falo, eu fico escutando, né? E depois eu fico. E a gente nasceu, a gente foi criado, sempre a gente tentando romper, superar algumas coisas, vencer em algumas áreas. Mas a gente olha para a nossa carne, né? A gente veja que a gente é tão limitado. É difícil algumas situações para nós. A gente não pode dizer que a gente é super-herói. São difíceis algumas situações. Algumas situações fogem do nosso controle e a gente veja assim, a gente tão incapaz. E a gente veja que não consegue resolver algumas coisas. Aí Deus fala assim: filho, eu te chamei para superar alguns limites. Aí você fica: Senhor, mas como superar limites? Como? E ontem mesmo nós conversávamos aqui, eu falei assim, que a gente está num lugar, numa igreja, num ambiente como esse, e a gente é um corpo, e a igreja, para que esteja um corpo glorificado, ela precisa apanhar, ela precisa ir para a cruz, ser pregada, ela precisa morrer, para depois ter um corpo glorificado. Foi o que Jesus fez. Jesus andou aqui, né? O corpo de Jesus foi entregue na cruz. A limitação física de Jesus ficou até a cruz, mas algo que era soberano, que Ele é soberano, e é algo que está sobre nós também. A gente pode vencer qualquer coisa, irmão.
Se a gente saber quem está conosco. Nosso comportamento diante dele é saber que ele é soberano de todas as coisas, mas ele é aquele também que a gente senta no colo e deita, e não quer falar nada, a gente só quer ficar ali. Ele é tão maravilhoso que ele sabe que a gente está todo machucado de estar diante de batalhas, todo ferido, todo ensanguentado de lutas, que a gente não consegue nem tirar a armadura de tão cansado que está. No início dessa ministração, o que eu ia ministrar era basicamente isso: que a gente não tira as armaduras, que a gente não está tendo um tempo de descanso. O Espírito de Deus me levou ao Salmo 27, mas ao mesmo tempo vamos complementar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A gente não está tirando as armaduras. A armadura é boa para específicas coisas, para campos de batalha, para lutas, para enfrentar algumas situações, mas ela precisa ser tirada. Ela precisa. Por quê, pastor? Ninguém dorme, ninguém descansa, ninguém fica tranquilo sempre com uma armadura. Vai ter momentos que você vai ter que deitar no colo dele, porque a armadura ali não vai fazer diferença, ele é a tua segurança. Então descansar, você não descansa com a armadura, você descansa no colo dele, na presença dele, com ele. Então não fique sempre assim, eu estou na luta, eu estou na prova. Descansa um pouco. Descansar vai fazer bem. Minha esposa trabalha direto, trabalha mais que eu. Não, muito mais. Não estou brincando. Não, trabalha muito mais. Ela trabalha e às vezes ela está cansada. Eu falo assim: amor, vai tomar um banho, descansa e depois tu volta a trabalhar, que ela quer fazer um serão. Não, mas eu tenho que. Mas só que descansar a gente acha que vai perder, mas descansar vai fazer a gente ficar mais calmo, mais tranquilo, mais relaxado, para que a gente consiga ir mais longe. Então, se tem alguma situação na tua vida que foge do teu controle, só descansa. Se é o momento de estar com a armadura, fica com ela, não tira. Mas se Deus falou assim, pode tirar a armadura, você está num lugar tranquilo, descansa. Mas tem pessoas lá fora no campo de batalha, eles estão lá, eu estou cuidando deles lá também, mas eu estou aqui contigo. Então quem olha para mim, que sou o pastor aqui, acha que eu estou sempre com uma armadura. A armadura por muito tempo é desconfortável. Pesquisa na internet as armaduras que a turma usava, aquelas armaduras assim, ó. Nesses dias Deus falou assim para mim assim, só descansa. E eu estou descansando. Comprei uma passagem para o Haiti. Não, estou brincando. Ai, ai, ai. Vou para Miami. Vou lá para Orlando, lá, dar umas passeadas. Amém, irmão. Um dia eu vou em nome de Jesus. Ai, amém, gente. Então descansa, querido. Deus está cuidando de tudo. Em nome de Jesus. Vamos para casa? Então levante suas mãos. Lembrando que quarta-feira nós temos aqui um treinamento para líderes e para quem quer se tornar um. E quarta-feira nós vamos estar aqui. Levante as mãos, amados. Senhor, em nome de Jesus, nos leva para casa com segurança, guarde o nosso coração. Que o Senhor ministre, Senhor, ainda mais durante essa semana. Que a nossa ida seja uma ida de segurança, que a nossa semana venha a ser protegida. Livra, Senhor, os teus filhos de acidente, meu Deus, protege eles. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Deus abençoe.